Oi, gente. Eu sou a Cris Dória, astróloga, administradora, especialista em psicologia analítica, psicologia e psicanálise, criadora aqui do canal Sol de Casa 12. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Neste vídeo, nós vamos falar da alunação canceriana. A lua nova em Câncer ocorrerá neste dia 14 de julho de 2026, às 6 horas e 43 da manhã. Iniciaremos um novo ciclo lunar, o ciclo da alunação no signo de Câncer. Fechamos a alunação geminiana e agora daremos início à alunação canceriana. E por que essa alunação é tão importante? A Lua é o regente do signo de Câncer, ou seja, a Lua está em seu domicílio. A Lua que fala das nossas emoções, dos nossos sentimentos, que traz um pouco de instabilidade, de insegurança, está num signo que fala de sentimentos, de emoções, de família, de lar, de afeto, de cuidado. Ou seja, ela está em seu melhor momento. Mas nessa alunação especificamente, temos algumas companhias. Não é uma alunação como uma outra qualquer. O que acontece nessa alunação? Temos, junto com o signo de Câncer, em conjunção, além da conjunção da Lua e do Sol, que eu já expliquei para vocês, que é o momento que a Lua fica escura no céu, ou seja, eles estão juntos. Teremos também a presença de Mercúrio. E no mapa desta alunação, todos estão reunidos na casa 1, que é a casa do ascendente, que também está em Câncer. Ou seja, os assuntos cancerianos estarão muito em pauta nesta alunação. E o que acontece? Quais são esses assuntos? Falaremos de memória, de passado, de ancestralidade, de família, de amor, de cuidado, de carinho, de afeto, tudo que envolve esse arquétipo. Só que Mercúrio, que é o regente de Virgem e de Gêmeos, também está nessa alunação com a participação muito importante. Por quê? Porque quando Mercúrio faz conjunção com o Sol, principalmente nessa alunação, Mercúrio ele traz uma clareza mental e o Sol fala de consciência. Então, é um momento super importante para a gente parar, para pensar um pouco e ter consciência de tudo que tem acontecido ultimamente. E essa lua, ela não está com aquela sensação de começo, de recomeço. Ela está com a sensação mais de conclusão. Por quê? Eu vou explicar. Porque Júpiter teve seu trânsito no último ano no signo de Câncer. E Júpiter expande muito essa emoção. E Mercúrio retrogradou quando Júpiter ainda estava em Câncer. E Mercúrio, como fala de comunicação, fala de falas e palavras que podem ter sido ditas e que está pedindo revisão, pode ser que neste momento, no momento que Júpiter estava em Câncer e que Mercúrio retrogradou, esteja pedindo uma revisão de tudo que a gente falou. E o que acontece quando a gente está com Mercúrio em Câncer e numa alunação canceriana? Falamos de quê? De emoções, de passado, de memórias, de família. Eu vou explicar tudo para vocês e vou colocar o mapa na tela para vocês enxergarem o que é que está acontecendo e por que que todos esses planetas estão juntos, quer dizer, como eles estão juntos e como é que está o mapa da alunação para tentar interpretar para você de uma forma que a gente consiga avaliar de uma maneira que a gente costure esses acontecimentos que a gente vem vivendo desde a alunação geminiana, que foi quando o Mercúrio retrogradou, para tentar passar para vocês uma ideia do que pode estar acontecendo na nossa vida. Sendo que a gente tem que lembrar sempre que a gente tem que olhar onde a gente tem câncer no nosso mapa. O mapa que eu vou mostrar é da alunação, ou seja, do momento exato que a Lua entra no signo de câncer. Mas a gente tem que trazer sempre todos os planetas que a gente fala aqui nessas análises para o nosso mapa, para nossas casas astrológicas, certo? Sem mais delongas, vou botar o mapa aqui na tela para a gente ver direitinho. Estou aqui e este é o mapa da alunação canceriana, né? Aqui em cima, tá vendo? 14 de julho de 2026, às 6h43, ou seja, exatamente no momento da alunação, a gente tira um retrato do céu, como se fosse um mapa natal. E como vocês podem observar, o signo de câncer, ele está aqui na casa 1, na casa do ascendente. Essa setinha aqui representa o ascendente. E junto com ele temos Sol e Lua, que estão em conjunção. Quando eles estão assim, um do lado do outro, é uma conjunção. E Mercúrio. Na tabela de aspectos, vocês vão ver aqui esse símbolo verdinho, certo? Que fala da conjunção, ou seja, temos várias conjunções no céu.
no signo de Câncer. Ou seja, o Sol e Lua, como vocês estão vendo aqui, temos Sol e Mercúrio, Lua e Mercúrio, e todos eles em conjunção com o ascendente. E eu queria lembrar para vocês o seguinte: quando Mercúrio também está em conjunção com o Sol, ele traz muita clareza mental. Porque Mercúrio fala da nossa mente consciente e o Sol fala do nosso ego, ou seja, da nossa consciência. E a Lua está trazendo um pouco de instabilidade. E com essa retrogradação de Mercúrio na casa 1, ele quer dizer muito sobre o que verbalizamos e o que expressamos dentro dessa energia canceriana. O arquétipo canceriano, gente, ele tem um sentimento de autoproteção muito grande. Imagine assim um caranguejo que tem aquela carcaça. O caranguejo, quando ele precisa se proteger, ele se fecha ali, naquela casinha dele. Por isso que Câncer também fala sobre casa, né? Sobre o lar, sobre a família. Então, o que acontece? Com Mercúrio ali, a gente tem a possibilidade de ter maior clareza mental. E o fato dele estar retrógrado fala de uma clareza mental que a gente precisa tomar consciência de coisas que a gente precise revisar, certo? Então, essa alunação canceriana, por mais que a gente plante uma semente, inicie um novo ciclo e faça um recomeço na nossa vida no assunto que fala de emoções, essa alunação canceriana está pedindo muita revisão de coisas que foram ditas, Mercúrio, e que precisam ser revistas, certo? Como é que eu posso explicar isso melhor para vocês? Mercúrio, ele é o regente do signo de Gêmeos, certo? E também ele rege o signo de Virgem. E Gêmeos e Virgem estão muito fortes nessa alunação. Tivemos uma conjunção de Marte e Urano, que já se separou. E temos a conjunção de Virgem com o nó do norte, desculpe, de Vênus com o nó do sul, certo? E essa Vênus aqui faz exatamente uma quadratura com Marte, ou seja, ações que podem ter sido ditas nas nossas relações, onde tiveram padrões no do Sul que precisam ser eliminados, padrões virginianos. Quando a gente fala de Virgem, não tem como não falar de crítica. E um dos aspectos de sombra do arquétipo canceriano é a crítica destrutiva. Então, pode ter tido situações onde foram ditas coisas que possam trazer um certo arrependimento. E nessa alunação, a gente pode ter maior clareza e maior consciência do que foi falado. Dentro das relações familiares, através de emoções. Quando a gente lembra que Júpiter ele estava fazendo o seu ciclo de um ano no signo de Câncer, Júpiter fala de expansão, às vezes de exagero, e de quê? Das nossas emoções. Quando Júpiter estava no signo de Câncer, Mercúrio começou a retrogradar, ele já estava ali no finalzinho, pedindo essa revisão. E ele continua retrógrado bem na lunação. Quando Mercúrio está retrógrado em Câncer, ele vai pedir o quê? Revisão das nossas emoções, de coisas que a gente falou, com base nos nossos sentimentos, padrões do passado que precisam ser revistos, né? Quando a gente fala da Vênus também em Virgem, a gente fala o quê? Das nossas relações. Em Virgem fala sobre o quê? Hábitos, costumes, que a gente pode ter de falar sem pensar, quando a gente pensa assim, Urano que teve o seu trânsito aqui junto com Gêmeos, trazendo muitas reviravoltas, né? Muita aceleração mental. Então, tudo isso pode ter acelerado muita coisa na nossa mente e mexendo muito com as nossas emoções. E Mercúrio, agora nessa alunação, ele está dando a oportunidade da gente rever isso. Por quê? Porque ele está fazendo uma conjunção com o Sol e trazendo muita clareza. Além dessa conjunção com o Sol, Mercúrio faz uma quadratura com Saturno em Áries. Áries fala do eu sou. E Saturno, ele é muito cobrador, ele é muito exigente. Então, podemos ter tido cobranças, exigências nas relações familiares, não só nas relações familiares, mas em tudo que envolve a questão familiar para você, que traga essa coisa do cuidado, do afeto, do carinho, do nutrir. Às vezes você tem uma casa que você mora com amigos, então isso não deixa de ser uma família. E aí pode ter tido discussões, desentendimentos, palavras que foram ditas que podem trazer arrependimento no calor da emoção, certo? Então, essa alunação está pedindo muito essa revisão. E por que, que ela não é um plantar de semente como as outras? Ela é um plantar de semente, sim, mas ela é um plantar de semente que pede que a gente não só reveja, como a gente faça
uma auditoria mental, um levantamento de tudo que a gente falou nesse período, para que quando Mercúrio voltar para o seu movimento direto, depois do dia 23 de julho, a gente possa ir fazendo as coisas de uma forma mais clara. E o que é que eu posso falar também do signo de Câncer? Quando a gente fala de infância, de passado, às vezes a gente traz na nossa vida padrões emocionais, cobranças em relação às nossas famílias, de cuidado, de carinho, de afeto. Câncer, ele gosta muito de cobrar esse afeto, porque do mesmo jeito que ele gosta de cuidar, ele gosta de ser cuidado. E o que é que acontece com o arquétipo canceriano? Quando ele não tem a sua vontade de cuidado satisfeita, ele acaba ficando muito ressentido, guardando mágoas. Isso pode estar acontecendo com a gente. Por quê? Porque toda essa movimentação mexeu com as nossas emoções e a nossa comunicação. Então, não tem como a gente pensar de uma forma, pelo menos eu não penso de uma forma diferente, que essa alunação esteja pedindo que a gente faça não só essa revisão, como a gente consiga trazer com que esses padrões que a gente ainda continua fazendo, que temos no nosso hábito de fazer, sejam revistos para poder ter maior consciência de que precisa ser mudado. O Nó do Sul aqui, ó, junto com a Vênus, pedindo eliminação de padrões nocivos que já não servem mais. E quando você observa aqui a Vênus fazendo uma quadratura com Marte, que saiu da conjunção com Urano recentemente, esse Marte em Gêmeos, com certeza fala de quê? Da nossa comunicação, de coisas que foram ditas, certo? E essa quadratura justamente fala sobre isso. Sendo que Saturno também, junto com a quadratura, e Vênus, quando a gente costura todas as informações, pede o quê? Maturidade, responsabilidade com o que a gente fala, com o que a gente diz, quando a gente magoa as pessoas, quando a gente se sente magoado. Ou seja, às vezes é necessário uma conversa sincera. Quando a gente fala mesmo de Júpiter, no signo de Leão, fazendo uma oposição a Plutão em Aquário, o regente de Aquário é Saturno, que está aqui em Ares, certo? E Plutão ele está em Leão, que é regido pelo Sol, que está em Câncer, tá bom? Então, essa oposição aqui de Júpiter e Plutão também fala sobre essa questão de você trazer à tona a sua autenticidade. E Câncer fala muito sobre se moldar à opinião alheia. Quando eu falo assim, em alguns aspectos que soam mais negativos, eu falo muito dos aspectos sombras, porque as quadraturas e oposições, elas às vezes fazem com que a gente enxergue esse lado. Então eu chamo muito a atenção para isso, porque quando Júpiter ele está ali no signo de Leão, pedindo a nossa autenticidade, né, justamente falando, fazendo uma oposição com Plutão, que fala muito sobre manipulação, que fala sobre controle. Câncer é um signo de manipulação, só que uma manipulação emocional. E essa oposição entre Júpiter e Plutão é justamente a necessidade de fazer um equilíbrio. Quando a gente fala de leão, a gente fala de nossa criança interior. E a nossa criança interior pode estar ferida. E essa ferida é emocional, porque ela vem do passado. E agora temos a oportunidade de colocar os pingos nos is e fazer aquelas conversas que talvez sejam difíceis, mas que precisam que a gente coloque as coisas de uma forma muito autêntica, muito verdadeira. Leão fala de autenticidade de verdade, de você ser você mesmo. Então, não ter vergonha de falar aquilo que pensa, porque a verdade sempre vai prevalecer no diálogo de uma forma muito mais natural. Às vezes o outro precisa entender o que você pensa, e Câncer, por ser um signo que se protege e se esconde muito, não se expõe, acaba que guarda essas informações para si e às vezes não expõe o que ele sente de verdade. E aí o que acontece? Discussões, brigas, aí o emocional vai lá para cima, a gente acaba falando o que não quer, Marte estava lá com Urano, que a gente acaba falando o que não quer, se arrepende do que diz, e Saturno pedindo o que para a gente? Maturidade. Quando ele faz aqui, ó, essa quadratura aqui com Mercúrio, é justamente isso. Ele está falando para Mercúrio que ele precisa ter maturidade naquilo que ele fala. E Mercúrio retrógrado nos dá a oportunidade de fazer essa revisão do que a gente falou, disse, pensou, inclusive, para poder a gente seguir esse caminho com mais tranquilidade e mais facilidade no lidar com as relações, certo? Uma outra coisa que eu queria falar também, que está muito presente nessa alunação, é o que foi falado muito na internet sobre a cesta de Barbô. A cesta de Barbô, gente, é isso aqui, ó. Tá vendo aqui? Um trapézio.
e uma linhazinha aqui no meio, cruzada. As linhas azuis são aspectos harmônicos. E neste trapézio só temos essa oposição aqui de Júpiter e Plutão. Esse Júpiter, ele faz um sexto com Marte, ele faz um sexto com Netuno, faz um sexto com Plutão. E este Plutão em trígono com Marte e a Vênus, que está aqui, ó, fazendo um trígono. Desculpe, gente, a Vênus não está fazendo parte da sexta. É Júpiter fazendo um trígono com Netuno, certo? Toda essa configuração aqui, ela pede uma maior conscientização por ano, mudanças, transformações na forma da gente pensar. Netuno pede o quê? Ele está retrógrado, pede revisão da nossa forma de ser, pedindo um pouco mais de até uma certa espiritualidade, compreensão de onde a gente pode ter errado, onde a gente pode ter se enganado. Plutão pede uma transformação e Júpiter fala de expansão. Então, todos esses planetas aqui grandes, eu falei, acho que no vídeo anterior, formam uma grande arquitetura no céu, que eu chamei de arquitetura celeste, que nos possibilita mudar e transformar padrões que já não servem mais. Quando a gente fala isso para a humanidade também está sentindo que essas mudanças estão vindo e serão necessárias. Mas não tem como a gente mudar a humanidade se a gente não mudar antes em nós mesmos. E essa alunação, essa lua nova em câncer, fala muito sobre isso, essa necessidade da gente fazer uma avaliação, uma autoavaliação sobre nós mesmos. Né? Júpiter em Leão está pedindo muito que a gente expanda a nossa consciência do nosso próprio valor. Né? Fala muito sobre a gente se amar, se aceitar. E quando a gente vai para a alunação canceriana, às vezes o signo de câncer ele tem muita dificuldade de se aceitar, porque ele espera a aceitação dos outros. E quando Júpiter entra em Leão pedindo a autoaceitação, e temos uma alunação canceriana com Mercúrio retrógrado, falando sobre exatamente coisas que podem ter sido ditas, pensadas ou vividas, né, de certa forma, através da palavra, onde falamos coisas que nos arrependemos de uma forma indevida, através de uma crítica destrutiva, até de uma manipulação emocional, temos a chance dessa luna nova de fazer um novo ciclo de transformação. Então, esse novo ciclo fala muito sobre isso, sobre a nossa possibilidade de fazer uma transformação, revendo coisas do passado, onde nós trazemos conosco na nossa bagagem emocional, que podem ser mudadas e transformadas para que façam da gente, para que a gente tenha, né, um futuro mais pleno. As mudanças, elas estão no céu, elas virão, e o céu está facilitando muito essa possibilidade. Essa oposição de Júpiter e Plutão, se vocês observaram, é o único aspecto dentro desse trapézio que faz, que é desarmônico, né? Os outros aspectos aqui, ó, Vênus e Marte, Mercúrio e Saturno. E dentro do trapézio só temos essa oposição. Quando a gente pensa aqui nessa quadratura que Plutão está fazendo com o meio do céu, né? Esse Quirón aqui em Touro, e essa outra quadratura aqui com Júpiter, reforça ainda mais feridas que a gente precisa curar. Então, não existe só um tipo de significado, nem um tipo de aspecto. O mapa todo, ele traz uma mensagem. E a mensagem dessa alunação é justamente a gente rever essas questões. Eu vou voltar aqui para a tela para conversar com vocês. Só um instante. Então, essa alunação, ela está pedindo muita conscientização. Quando o Mercúrio ele faz uma conjunção com o Sol, é um momento de muita clareza mental. Então, a gente tem que aproveitar que a gente vai ter esse momento de clareza mental para rever porque ele está retrógrado. Então, quando a gente passa a rever padrões que a gente tem no passado, que a gente traz desde a infância, que às vezes gera essa manipulação emocional, onde a gente fica preso a esse passado, sem ter a capacidade, a possibilidade de enxergar outras possibilidades de mudança, a gente não consegue evoluir. E essa alunação, bem como a cesta de Barbu, através desses planetas que formam essa arquitetura celeste, estão fazendo com que a gente consiga fazer essa transformação e essa mudança nas nossas vidas. É muito claro isso no céu para a gente. Basta a gente querer transformar e querer mudar. Ou seja, não tem como a gente mudar a sociedade. Quando a gente fala em Plutão e Aquário, fala sobre mudanças sociais. Quando a gente fala de Júpiter e Leão, fala da expansão do si mesmo. Como é que a gente vai mudar a sociedade, os padrões da humanidade, a forma de se relacionar, a forma de viver, se a gente mudar nós mesmos? Quando a gente volta no tempo, vamos voltar 6 anos atrás,
Júpiter, ele fez uma conjunção no signo de Capricórnio, certo? E Júpiter, ele passa 12 anos para fazer a volta toda ao redor do Sol. E agora ele está no signo de Leão, ou seja, ele percorreu 180 graus, que ele está fazendo essa oposição. Então, desde a pandemia, tivemos mudanças muito impactantes na nossa vida. Começamos a usar muito mais as redes sociais, as aulas online foram muito mais, como é que eu posso dizer, implementadas, né? Hoje a gente tem aula online para todos os cursos que a gente quiser fazer na vida, que não tinha antes. Antes da pandemia, era um ou outro, e agora isso virou uma coisa normal. Eu estou dando um exemplo da tecnologia, é porque a gente teve muitas mudanças, e mudanças de comportamento. Por exemplo, na pandemia mesmo, todo mundo achava que as pessoas iam mudar, porque passamos por um momento muito difícil nas nossas vidas. Tivemos mortes, tivemos lutos, e isso pede uma transformação da humanidade. E quando Júpiter ele faz esse ciclo e chega no momento de oposição a Plutão e está em Aquário, que fala de humanidade, ele está pedindo uma transformação na gente, porque Júpiter está em Leão. Ou seja, tivemos todo esse tempo, esses 6 anos, para entender que estamos mudando e precisamos nos comportar de uma outra forma. Por exemplo, quando a gente fala mesmo de inteligência artificial, fake news, Urano está ali e Gêmeos. Né? Então temos muita IA no mercado, muita mentira sendo divulgada, muitas informações falsas. Até quando a gente vai usar a tecnologia, essa mudança que tivemos que fazer, né, por conta dessa pandemia que nos foi imposta, e a gente vai continuar fazendo com que essa tecnologia, essa evolução tecnológica que pode ter vindo para nos beneficiar, seja uma coisa que venha a nos prejudicar. Quando a gente pensa nos líderes mundiais, ou seja, falando coisas que IA podem falar em nome deles, podem colocar cara de uma pessoa falando a outra coisa, mentindo, manipulando informações, a gente tem que rever muito essas questões e saber usar a tecnologia ao nosso favor e não contra a gente. Então, pelo aspecto mundial, pode ser que existam muitas transformações, mas a mudança principal começa dentro da gente, né? E dentro da gente está o quê? Feridas, questões emocionais, questões que falam do passado, da nossa infância, da nossa família. Câncer fala sobre isso. Então, se a gente for passar por um aspecto mais global, quando a gente transforma dentro da gente, a gente consegue transformar a sociedade como um todo. Então, quando a alunação canceriana pede para a gente rever emoções, palavras ditas, também fala de informações que podem ter sido dissimuladas, manipuladas. A gente pode analisar isso de várias formas. Inclusive, quando a gente coloca no nosso mapa, se a gente tiver câncer em uma outra casa no nosso mapa, que às vezes não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui agora, por exemplo, câncer na casa 2, que é uma casa de finanças. O que é que a gente fala? Às vezes pode ter tido situações ali na casa 2 que fala de dinheiro, de bens materiais, que envolvem família, certo? Que envolvem patrimônios, porque câncer também fala de patrimônios, que podem ser vendidos, podem ser alugados, podem ter brigas, podem ter confusões, situações, né, que envolveram emoções, lutos, perdas de parentes, de familiares, que envolveram heranças, divisões de bens, e as pessoas estão ali brigando por questões emocionais. Às vezes tem a questão do dinheiro, tem, mas às vezes são feridas que trazem que as pessoas poderiam estar ali conversando de uma outra forma muito mais harmônica e resolvendo a solução, solucionando a situação de uma forma muito mais prática. Né? Quando a gente fala assim de uma forma prática, é que seja bom para todo mundo. Ou seja, muitas dessas discussões ocorrem por conta de aspectos emocionais que estão ligados ao nosso passado. Então, quando a gente para rever nosso passado, nossa ferida, situações da nossa vida em família que precisam ser colocadas no lugar, a gente tem Mercúrio retrógrado ali para rever essa conversa, rever esses diálogos, né? Refazer esses acordos, essas decisões. Temos a oportunidade de não só resolver o conflito, né? Como também começar a ter mais paz dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Assim, eu estou falando de uma forma muito global, muito geral, para ver se eu consigo passar para vocês um entendimento mínimo, porque o quanto é importante a gente trazer para as nossas casas astrológicas e o quanto é importante a gente fazer o mapa para saber onde é que está câncer, certo? Vou voltar novamente ao exemplo. Eu tenho câncer na minha casa 11. Quem está lá na minha casa 11? Saturno em câncer, certo? Saturno fala o quê? De responsabilidade, fala de trabalho. Hoje eu estou aqui tendo uma responsabilidade, através de um trabalho, de comunicar a minha verdade, o meu estudo, a minha formação, numa rede social. A casa 11 fala de redes sociais, certo? E com Mercúrio retrógrado, a gente pode fazer uma série de revisões em relação a como essa informação pode estar sendo passada. Vocês lembram que eu falei com vocês? Eu estava fazendo os vídeos
fazendo leituras, e hoje eu estou precisando fazer um vídeo de uma forma muito mais humana, muito mais uma conversa muito mais eh, pessoal com vocês, porque eu entendi que toda essa situação me trazia essa informação, certo? Então, quando a gente conhece o nosso mapa e entende as configurações e traz para a nossa vida, a gente consegue tomar decisões mais acertadas. E foi isso que eu fiz na minha vida e continuo fazendo. Então, Mercúrio está lá, retrógrado, na minha casa 11. Então, eu fiz revisões, estou fazendo análises, balanço de como vou lidar com essas emoções. Eu também tenho questões emocionais que trago de infância e precisam ser revistas. Por exemplo, colocar a cara na tela, me ver na tela, falar com vocês. São padrões que eu trago de infância, entendeu? Às vezes a gente tem um trauma de não se aceitar, de não gostar de se ver, de não se sentir boa o suficiente, que pode ter começado, originado naquele momento na infância, que às vezes na escola ou um irmão seu falou alguma coisa para você. Vamos falar de irmão, que é família, falou alguma coisa para você. E que isso fez com que você desenvolvesse uma mágoa, uma certa, um certo bloqueio na sua vida, que você não conseguia, não consegue, né, fazer algo que você queira muito fazer. E traz aquele ressentimento. E a gente precisa resolver esses problemas emocionais que a gente traz desde a nossa infância e remetem ao nosso passado. Outra coisa que também é importante a gente conversar, relações, né, de mãe e filho, até o pai. Como o câncer fala mais da mãe, eu vou me ater aqui um pouco à questão da mãe. Conflitos familiares que envolvem cuidado, nutrição, afeto. Às vezes a gente acha que a nossa mãe não deu tudo que a gente queria, às vezes a gente cobra dela algumas posições em relação ao passado, às vezes a nossa mãe cobra da gente um certo cuidado, um certo afeto, um certo amor, um certo carinho, e às vezes a gente não tem tempo, não dá atenção, a depender da idade, às vezes tem uma carência maior. Então, tudo isso precisa ser revisto, revisado dentro das nossas relações. Quando eu falo que a Vênus está em Virgem, e Virgem é regido por Mercúrio, Mercúrio está lá no meio da alunação, pedindo essa clareza mental. Então, a gente consegue costurar dentro de um mapa onde essa alunação afeta a gente. E, diante dessas informações, a gente consegue tomar algumas decisões, rever algumas questões, tomar algumas atitudes que mudem a nossa forma de pensar, a nossa forma de ser. Então, a ideia de a gente analisar o mapa é justamente tornar consciente. E o céu está aí para dizer para a gente o que, é que a gente precisa. Por quê? A linguagem celeste é uma linguagem simbólica. Não existe um Mercúrio enviando uma energia ou Marte enviando um raio para você falar mais ou menos, ou você brigar. Existe um simbolismo astrológico que, diante das observações de milhares de anos, traz um significado. Quando a gente pensa assim, a Lua, quando ela muda de fase, ela influencia as marés. Por que que a gente não pode ser influenciado também pela Lua e, assim como pela Lua, pelos outros planetas, certo? Então, quando a gente começa a acompanhar nosso mapa astrológico, a gente começa a entender certas coisas na nossa vida que vão trazer consciência para a gente. Clareza, clareza mental, né? Onde a gente consegue parar para refletir. E às vezes aquela situação cabe exatamente na nossa vida, certo? E essa alunação canceriana fala exatamente sobre isso, sobre emoções. E a gente está tendo a chance de rever nossas emoções, nossos sentimentos, como a gente cuida, nosso afeto, o que a gente traz do passado, o que é que está ferido, quais são as nossas mágoas, o que é que a gente precisa fazer para poder a gente mudar dentro dessa configuração a nossa forma de ser, para que a gente consiga ser mais feliz. Porque não adianta a gente ficar vivendo, remoendo feridas e dores e mágoas, quando a gente pode muito bem tratar isso, curar, cuidar da nossa vida, ter mais amor por nós mesmos. E quando a gente começa a se amar e ter mais amor por nós mesmos, a gente começa a ver que essas coisas são muito pequenas. A gente não vai deixar essas coisas nos afetarem. E ela começa a perder o seu valor e fica um tamanho tão pequeno que a gente acaba não valorizando tanto, e às vezes a gente está valorizando demais essas dores. Então, é o momento de se pensar nisso. E essa arquitetura celeste chamada Cesta de Barbô, que nós temos no céu, está facilitando muito isso, não só a nível individual, como a nível coletivo, certo? Então, mudamos primeiro o nosso indivíduo, lá dentro da gente, para poder mudarmos as nossas relações e, assim, consequentemente, as relações humanas de uma forma geral. Então, tudo começa dentro da gente. E o céu está nos dando toda a possibilidade de fazer essa revisão, me desculpe a repetição, né, da palavra, essa revisão e essa autoanálise, para que a gente consiga ver uma saída, ver alguma forma da gente também
fazer a nossa colaboração para um mundo melhor, certo? Eu não vou me estender tanto nessa alunação. Teremos ainda a lua crescente, a lua cheia, a lua minguante, e teremos essa semana, no dia especificamente 19 de julho, onde essa configuração chamada Sexta de Barbô, onde esses planetas estarão nos aspectos exatos, ou seja, todos em 4 graus, Plutão, Netuno, Urano e Júpiter estarão no mesmo grau, ou seja, tem um significado, tem um simbolismo. O astrólogo que falou sobre a Sexta de Barbô fala em algo positivo. Então, vamos pensar com positividade e aproveitar esse aspecto para fazermos o nosso melhor por nós e pelo mundo, certo? E caso tenha algum tipo de complicação, algum tipo de desentendimento, algum tipo de conflito, por conta até dessa oposição de Júpiter e Leão, a gente pare para pensar, né, um pouco o que é que pode estar causando esse tipo, porque a gente tem Júpiter em algum lugar do nosso mapa e a gente também tem Plutão em algum lugar do nosso mapa. E é ali onde eles estão que o conflito pode acontecer, certo? Então a gente tem que ficar atento, porque quando a gente se vê nessa situação, a gente tem que parar e pensar: o que é que eu estou fazendo em mim que eu posso mudar e que possa contribuir para não só a minha vida, mas como as relações de uma forma geral, no objetivo maior. Se cada um fizer a sua parte, com certeza teremos um mundo muito melhor, tá? E se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida, seu comentário. Se quiser fazer seu mapa, é só entrar em contato comigo através do WhatsApp, que está na descrição deste vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.